pessoal, eu sou a Grazi, autora do livro Efeito Iguana, e hoje eu vou trazer para vocês uma das referências que eu falo mais detalhadamente no livro, que é sobre a pesquisa do psicólogo holandês Ruud Hofstede, que ele analisa 5 variáveis no âmbito de recursos humanos. Eu isolo 2 delas combinadas para entender a predisposição à inovação das culturas. Uma delas é o índice de distância do poder, é o nosso IDP. Quanto mais alto o IDP, mais submisso nós somos, e quanto menor o IDP, menos submisso nós somos. E o índice de aversão à certeza. Quanto mais para a direita, mais aversão ao erro existe na organização ou na cultura, e quanto mais para a esquerda, menos aversão ao erro existe. Analisando as culturas dos países, a gente consegue entender um pouco mais porque algumas empresas nascem onde nascem. Inglaterra, Estados Unidos e países escandinavos estão nesse quadrante com baixa taxa de submissão e baixa aversão à incerteza, baixa aversão ao erro. Então aqui existe uma predisposição a ideias novas, a discordância. Discordância é um dos elementos fundamentais para a inovação acontecer, graças ao IDP baixo. Do lado oposto, ainda com o IDP baixo, a gente tem a Alemanha e a Áustria com uma aversão à incerteza mais alta. E é interessante ver como que na prática esses países lidam com essas adversidades. Então a Alemanha e a Áustria, por exemplo, investem bastante em tecnologia justamente para eliminar tudo que pode dar errado. Por outro lado, a gente tem a parte superior da matriz com o índice de distância do poder ou índice de submissão mais alto. Do lado esquerdo, com a aversão à incerteza baixa, a gente tem a Índia e a China, que são países acostumados a sistemas complexos. Por exemplo, o sistema de cultivo do arroz é bastante mais complexo que o do milho. Existem nuances na língua chinesa que já desde cedo já deixa um conforto maior em lidar com adversidades ou incertezas. A gente, enquanto país, a gente não está tão bem localizado assim. A gente está aqui com um índice de distância do poder alto, junto com a Rússia, e com uma taxa alta de aversão à incerteza. Então, países que estão localizados nessa parte superior são países que têm menos predisposição para discordar, graças à alta taxa de submissão. Quanto mais submisso nós somos, menos confortáveis a gente se sente em discordar do nosso chefe e mais facilmente a gente entra em consenso. E divergência é um dos elementos principais para inovar. Países na parte inferior são países que têm baixa submissão e, portanto, conseguem emitir uma opinião de uma forma mais clara e mais confortável. Então, essa distribuição diz muito sobre também a predisposição dos países em inovar. Não quer dizer que Brasil ou Rússia não possam inovar, quer dizer que é preciso entender as adversidades que existem por trás da nossa cultura, justamente para a gente criar mecanismos que diluam essas adversidades. E como é que isso se aplica na nossa vida prática? Será que a gente consegue traduzir isso para o nosso dia a dia? Eu sugiro uma reflexão para todos nós, que é analisar o IDP, nosso IDP pessoal, combinado com a aversão à incerteza da empresa onde a gente trabalha hoje, para entender onde estamos e para onde queremos ir. Se o meu IDP é baixo, eu tenho uma baixa taxa de submissão e estou trabalhando numa empresa que tem uma baixa aversão à incerteza, é um cenário ótimo em que sim, eu posso continuar inovando porque a empresa me dá ferramentas para isso e cria uma cultura que dá boas-vindas à divergência e a que eu emita a minha própria opinião e a divergir das ideias para construir algo melhor. Se por outro lado eu estou num ambiente, eu tenho uma alta submissão, num ambiente que tem uma alta aversão ao erro, existe uma zona de conforto aqui, um contentamento numa situação de comodismo também. Não faz muito sentido mudar. Porém, esse lado e esse lado são situações em que a gente tem que refletir um pouco mais. Aqui é quando eu tenho uma alta taxa de submissão numa organização com baixa aversão à incerteza. Então, dificilmente, se eu tenho uma alta submissão, eu vou emitir minha opinião, por mais que a empresa ou a cultura me incentive a fazer isso. Mas existe uma oportunidade de aprendizado aqui muito grande, de realmente aprender que sim, é possível divergir, que sim, é possível emitir minha opinião e que a empresa não vai me penalizar por isso. Esse talvez seja o lado mais crítico. Aqui é quando eu tenho uma baixa submissão inserida numa cultura com uma alta aversão à incerteza, uma alta aversão ao erro. Aqui é uma cultura que não dá boas-vindas à divergência, não dá boas-vindas ao ostracismo, é uma cultura que tende ao consenso muito fácil e, portanto, é mais difícil inovar sozinho. Aqui você tem que fazer algumas alianças internas que também queiram ser agentes da transformação para mudar alguma coisa. Mas muitas vezes o que acontece aqui
é que as alianças elas não são feitas, ou você se cansa de tentar resistir a tantos nãos e você acaba pedindo demissão. Então, esse é um cenário, esses quadrantes são só para a gente tentar refletir onde nós estamos e onde a gente quer, para onde a gente quer ir. O importante é ter consciência do porquê mudar. Se queremos mudar, por que queremos mudar, para poder direcionar as nossas próximas escolhas.